Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos o Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando-me para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Senhor, estou aqui como um servo frágil, dependente inteiramente de Ti, e não tem sentido, ó Deus, a pregação. Se o Teu Espírito não agir mediante a Tua palavra, peço, Senhor, que de alguma maneira possamos crescer nesse momento quando ouvimos a Tua palavra, que nos assevera que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu tenho um profundo respeito por pessoas
homens e mulheres com os quais trabalhei durante meu ministério, que estiveram ao nosso lado, muitos mais piedosos que eu, trabalharam muito mais que eu, mas Deus nos deu a graça de nossas vidas se cruzarem, de estarmos juntos, militando no trabalho do Senhor. Nessa noite nós estamos adorando a Deus e, de modo especial, agradecendo a Ele a vida e o trabalho de um dos nossos irmãos. Agora somos dois eméritos, o presbítero Antônio Bonato e também a mim, que a igreja concedeu essa dignidade. É uma honra para nós e eu creio que o tempo passou muito para mim e para o presbítero Bonato, porque eu me lembro quando cheguei aqui, ele muito solícito, juntamente com Dona Ilza, providenciou para que nós nos sentíssemos bem, pudéssemos desenvolver o nosso trabalho. E eu penso que passou bastante o tempo, porque naquela época ele me cedeu um telefone celular, que era muito grande, volumoso, né? Eu acho que, pelo que nós temos hoje em termos de celulares, essas coisas, dá a impressão que o tempo realmente passou, né? Mas foi de muita utilidade, e Dona Ilza e seu presbítero Bonato foram amigos, fiéis, e eu estava terminando o meu pastorado efetivo nessa igreja, e pedi a ele que, se possível, ele pudesse completar o tempo juntamente comigo nesse ministério. Porque ele era um tesoureiro muito prudente, também foi um exímio secretário, e eu senti uma segurança, e nós dois tínhamos muitas dificuldades. Na época eu também enfrentava alguns problemas de saúde, e o presbítero Bonato também, como nós sabemos até hoje, tem que se dedicar bastante à sua família, em especial à nossa irmã Ilza. Meus irmãos, eu vou tentar expor algumas coisas que Deus tem para o meu coração, para o coração dos irmãos nessa noite, nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Muitos estudiosos têm dito que essa epístola tem um tema principal, o tema da alegria. Eu penso que é um tema muito importante, mas, a meu ver, não é o tema principal da epístola. Quando o apóstolo diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Tudo na nossa vida deve ser feito através de Cristo, em Cristo. Cristo é a figura central em todas as Escrituras. Sem Jesus Cristo, nós não temos parte com Deus, e Deus não tem nenhuma parte conosco. Então, o que nós temos de mais importante na nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Mais que a nossa denominação, mais que o pastorado que eu exerci, mais que qualquer outra coisa nesta vida, Jesus é a pessoa principal. Mesmo depois de décadas de ministério, eu comecei muito jovem como pastor. Meus irmãos, eu posso dizer que não tenho nada a não ser Jesus. E cada dia mais, e à medida que nós vamos envelhecendo, eu creio que nós devemos ter mais aí, sentir muito mais a nossa dependência de Jesus. Então o apóstolo Paulo dá a impressão que ele vai terminar aqui a epístola, mas ele tem assuntos aí, quanto ao mais, e ele vai entrar em alguns assuntos muito relevantes. Diz, alegrai-vos do Senhor. Às vezes nós nos perguntamos, como é possível a nossa alegria neste mundo? Nunca será uma alegria completa, e mesmo os filipenses estavam tendo muitas dificuldades. O apóstolo Paulo estava preso quando escreve a carta aos Filipenses. Os filipenses estavam enfrentando perseguições. E seja quais forem as circunstâncias,
Paulo está dizendo, alegrai-vos, e essa alegria é indestrutível. Essa alegria é possível, seja qualquer problema na nossa vida, desde que essa alegria seja genuína, seja uma alegria no Senhor. Alegria no Senhor. Ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo não ficou entediado e disse que era para o bem daqueles irmãos que ele estava enfatizando, ou ia dizer algumas coisas que já havia escrito, ou já havia dito a eles. E nós não devemos ficar aborrecidos quando ouvimos algumas coisas mais vezes. E eu creio que nós temos que enfatizar algumas coisas que são essenciais na nossa vida. Porque é muito difícil nós aprendermos, é difícil às vezes nós retermos certas coisas, muito mais difícil nós vivermos, e por isso nós precisamos que muitas verdades sejam repetidas. E Paulo disse, é segurança para vocês, e a mim não me desgosta esse fato de eu ter que repetir essas verdades. E Paulo aqui está prevenindo aqueles cristãos de Tessalônica sobre duas classes de pessoas que pretendiam a liderança da igreja. Eram os judaizantes, que ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 vezes ele diz àqueles que vocês tomem cuidado. Tomem cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Essa era uma classe de pessoas que estavam ali militando entre os tessalonicenses. Eram judeus ou de uma crença da antiga aliança que entendiam que precisavam do Messias, mas eles precisavam também de alguma coisa mais além de Cristo. Eles entendiam que a pessoa de Cristo não era suficiente, que a palavra de Cristo não era suficiente, e que talvez as Escrituras não fossem suficientes. É o que nós enfrentamos hoje também em muitos meios. Eles diziam, vocês precisam de Cristo, mas precisam também de serem circuncidados. Alguns apelavam para as exigências da lei. E, meus irmãos, Cristo é suficiente para nós. Cristo não somente é tudo que nós precisamos nessa vida, mas é tudo que nós temos. Nós não temos outro meio para nos aproximarmos de Deus e recebermos as bênçãos de Deus, a não ser através da pessoa de Cristo. Se fosse falar um tema, o assunto seria a excelência da pessoa de Jesus. Esses judaizantes também, havia uma outra classe que Paulo disse, de alguns ali que estavam naquela congregação penetrando ali, diz, pois muitos andam entre vós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então havia os judaizantes que achavam que só Cristo não era suficiente, era importante, mas não era suficiente. Era preciso também circuncidar. E havia também aqueles que não amavam o rebanho. Eles amavam a si mesmos. Diz que eles pensavam em questões de alimentos, nos sentidos, na infâmia, nas coisas vergonhosas, e somente pensavam nas coisas terrenas. Eles queriam ser líderes, mas eles não pensavam, eles não amavam o rebanho, eles não amavam o povo de Deus. E os judaizantes recebem também palavras muito duras da parte do apóstolo Paulo, diz, acautelai-vos dos cães. Era uma maneira muito rude de chamar alguém de cão, né? Porque os cães na Palestina não eram animais nobres, que nós gostamos tanto quanto hoje, né? Os pets, os nossos animais.
Hoje há pessoas que conversam com seus animais, e chegam até a alguns extremos. O grande estadista Winston Churchill, ele tinha um poodle chamado Rufus. E quando morreu, ele ficou profundamente triste. E ele disse que perdeu o seu maior confidente. É com quem ele conversava. Mas aqui, Paulo, naquele tempo, na Palestina, os cães não eram assim. Eles andavam, eram selvagens, vociferavam, transmitiam doenças. E Paulo falou para eles, Paulo ficou muito emocionado, falou, essas pessoas que estão dizendo que Cristo não é suficiente, eles estão atacando o cerne do Evangelho. Eles estão atacando aquilo que é de principal no Evangelho, que é a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E por isso, na visão de Paulo, eles não mereciam um tratamento respeitoso, e disse, são maus obreiros. Eles eram obreiros, atuantes, mas não eram bons obreiros. E também da falsa circuncisão. No original, a palavra falsa circuncisão quer dizer uma retaliação, porque a circuncisão, que está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 2, que marcava o povo de Deus, o povo judeu no passado, essa questão foi solucionada no Concílio de Jerusalém, mas aqui eles diziam, não, vocês precisam desse rito para ser salvos. Então Paulo disse para eles, isso é uma falsa circuncisão. É quase que uma retaliação só, mas nada tem sentido e tem valor. Já no Antigo Testamento, nós encontramos textos que circuncidai o vosso coração. Porque esses judaizantes, nós vamos ver que eles davam muitos valores a exterioridades. E Paulo disse, nós que adoramos, nós somos a circuncisão. O que quer dizer que nós somos a circuncisão? Então ele dá 3 sinais aqui do que seja a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos adoradores. Deus procura adoradores. E nós adoramos a Deus espiritualmente. Adoramos a Deus no Espírito. E aqui o verbo é latreu, que quer dizer servir, adorar. Não somente cantar. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é somente cantar. Nós adoramos a Deus quando cantamos. Na minha visão muito restrita, eu creio que alguns movimentos hoje, se não tivesse a música, eles iam se diluir. A música é muito importante. É a maneira também como nós adoramos a Deus, louvamos, Deus se agrada dos nossos louvores. Mas o centro de tudo que Paulo está dizendo aqui é Cristo. E nós adoramos a Deus não só com a música, o verbo latreu aqui quer dizer com tudo, nossa vida, nosso ministério. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Isso é, nós não temos uma glória própria. Meus irmãos, eu não tenho nada de me jactar, de me gloriar em mim mesmo. E fico pensando quantas pessoas procuram chamar atenção para si. Quando, na verdade, isso é um contrassenso em termos religiosos, quando nós devemos exaltar a pessoa de Cristo. Aqui em Filipenses vai dizer que ele foi humilhado até a morte, mas Deus o exaltou. Então, nós não temos que nos gloriar em nada da nossa parte e não confiamos na carne. Isso é, nós não confiamos na nossa natureza decaída. E Paulo estava entristecido com esses judaizantes, porque, na verdade, eles se sentiam muito superiores pelo cumprimento de certos ritos, pelas exigências da lei. E Paulo então falou, bom, se alguém quiser se gloriar na carne, ou pensa gloriar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia. Os pais de Paulo esperaram o nenezinho crescer, passar o tempo de inverno, ficar maior para decidir, e a circuncisão era um sinal da justificação. Mas levaram o pequenino ao 8º dia, conforme a prescrição, e conforme Jesus também foi circuncidado.
Ele diz, da linhagem de Israel. Paulo podia no seu currículo vitae, eu sou, na verdade, um israelita, genuíno, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais eminentes do povo de Deus. Quando houve a separação das tribos, do norte e do sul, e ficou no sul apenas Judá, Benjamim se aliou a Judá, onde estava o templo. Benjamim era o filho querido de Jacó. Então ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo mais importante. Creio que Saul também era dessa tribo, do primeiro rei de Israel. Hebreu de hebreus, filhos de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um doutor da lei. Às vezes nós ficamos um tanto críticos com referência aos fariseus, mas eles eram pessoas notáveis. Eles praticavam o bem, praticavam muitas obras de caridade, eram cumpridores dos seus deveres. O problema do fariseu é que ele tinha uma justiça própria. Ninguém gosta de pessoas arrogantes. E eles atribuíam a si mesmos méritos, tentando agradar a Deus, e não conheceram a essência do Evangelho. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele era uma pessoa militante, zeloso religiosamente. E por isso, ele se tornou perseguidor da igreja, chegou a ser um torturador, porque ele agredia as pessoas e fazia com que as pessoas blasfemassem. E quando, na morte do jovem diácono Estevão, ele consentia na morte e as vestes de Estevão estavam aos seus pés. Quanto à justiça que há da lei, irrepreensível. Não que ele fosse perfeito, mas ele era um observador da lei. Então, ele apresenta aqui o seu currículo vitae. Todos nós temos um passado, e eu estava pensando em algumas pessoas com as quais convivi, que vem à memória. A primeira que estamos convivendo, o presbítero Bonato, eu creio que ele pode apresentar um currículo muito competente na sua área de ação. Nós vimos aí o seu currículo, e ele empregou seus talentos para servir a Deus, e na verdade, ele participou de coisas grandiosas, mas sempre viveu com muita humildade entre nós. Mas eu tenho certeza que o presbítero Bonato tem um entendimento muito claro da graça de Deus. Eu estava ouvindo um pregador, desses pregadores das doutrinas da graça, que são raros, né, porque nós temos muita mensagem de autoajuda, e ele é um ótimo pregador. E quando faleceu o tio dele, ele foi ao ofício de consolação numa igreja luterana, e durante meia hora quase, aquele pastor luterano, ele começou a falar dos méritos daquele homem, do seu tio, como ele tinha vivido, como ele tinha ajudado o trabalho, quantas coisas que ele fez. E esse pregador começou a ficar irritado. E ele confessou, eu fiquei muito irritado com aquela situação. Mas, em um determinado momento, aquele pregador que estava falando da biografia do falecido, ele ficou muito sério e olhou para o povo e disse: vocês não pensem que esse nosso irmão foi para o céu por qualquer coisa dessas que eu falei. Ele foi para o céu porque ele foi lavado no sangue de Cristo, porque ele cria na salvação pela graça. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu tenho muitas coisas para dizer, se é que eu me ia gloriar. Então ele passa a comentar termos contábeis. Ele diz assim: mas tudo que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele vai tratar agora de lucros e perdas, algo que nosso irmão trabalhou bastante. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, aquele handicap, aquela biografia, aquelas realizações, aquela religiosidade, aquela projeção que o apóstolo Paulo teve dentro do seu povo, ele disse:
Tudo isso para mim não somente é insuficiente, é inadequado, é descartável e mais que isso, é um refúgio, não serve realmente para esse propósito, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos que nós não queremos ser famosos, nós não queremos estudar tanto na vida para ser grandes pastores, projeção. Nós queremos conhecer a Cristo. E eu creio que é isso que tem faltado. E quando ele fala de conhecimento, na cultura hebraica e nas escrituras de um modo geral, a palavra conhecer, ela não é apenas um conhecimento de consciência, um conhecimento, mas é intimidade. Paulo diz, por causa da intimidade com Cristo. Todas essas coisas que vocês estão aí expondo, e que eu particularmente, ele não está com falsa modéstia, porque era uma realidade, tudo isso não serve e não é nada diante da sublimidade da pessoa de Cristo. O que nós queremos, meus irmãos? Sermos famosos, termos uma grande projeção, ou queremos, na verdade, conhecer a Jesus Cristo? Meu Senhor, por causa do qual perdi todas as coisas. E aqui, então, ele enumera, eu não vou detalhar, porque cada uma delas seriam doutrinas muito extensas, mas ele enumera em 3 versículos, 3 doutrinas. A primeira, ele diz assim, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Essa heresia que estava entrando lá em Filipenses tem entrado na história da igreja, porque as pessoas não entendem a justificação pela fé. E todos querem ser evangélicos, é um nome muito comum. Então, de modo geral, as pessoas pensam assim, quando nossos pais Adão pecaram, nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos o paraíso, perdemos a felicidade, perdemos muitas coisas. Quando Cristo morreu na cruz, nós ganhamos muitas coisas. Então, enumeram várias bênçãos, que julgam que são bênçãos que tenham ganhado na cruz. E agora, nós temos que fazer muitas coisas. Isso não é o Evangelho. Isso é uma deturpação do Evangelho. Quando os nossos pais pecaram, nós não perdemos muitas coisas, nós perdemos tudo. A Bíblia diz que nós morremos, nós não ficamos enfermos, nós morremos. Como aquele vale de ossos secos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Cristo morreu na cruz, ele não ganhou algumas bênçãos para nós, ele ganhou tudo. A sua obra está consumada, ele diz que está consumada a sua obra. E o que nós ganhamos? Nós ganhamos tudo na pessoa de Cristo. Cristo não somente é o que nós precisamos, mas é tudo que nós temos. Nós não temos nada a não ser Jesus Cristo. Nenhum sermão que não enfoque a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, não serve para nada. Não serve para nada. Paulo disse, eu não vou me gloriar, não tenho nenhuma jactância, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou morto para o mundo. O mundo está crucificado para mim. Então, Paulo disse, ser achado nele. É como aquela cidade refúgio, quando as pessoas cometiam um crime não intencional, mas um crime culposo, ele corria para aquela cidade, para que não fosse vingado, porque ali ele encontrou refúgio. Isso é expresso em muitos dos nossos hinos, que refúgio tem em Cristo. Paulo entende isso, que não é a religião do fazer, mas é a religião daquilo que foi feito por nós.
Depois ele diz no versículo seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele está dizendo aqui o seguinte: agora que eu sou justificado, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, aquele poder que levantou a Cristo do túmulo, é o poder que deve operar nas nossas vidas, para que nós não sejamos carnais, mas para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida cristã. O poder da sua ressurreição. Agora, nós não somos perfeitos, mas somos semi-perfeitos. Nós lutamos contra o pecado, nos entristecemos com o pecado, se é que somos crentes. E nós dizemos: Senhor, como que eu vou viver a minha vida cristã? Se não for pelo poder que operou na morte, ressuscitando a Cristo, que vai também me dar a graça de viver a vida cristã. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo que seguir a Cristo não é estar isento de sofrimento, mas é uma comunhão que a nós foi dado não somente estarmos com, mas padecermos com Cristo. A comunhão dos seus sofrimentos. Talvez os sofrimentos que os filipenses tinham, mas não deveriam perder a alegria, porque eles tinham a sublimidade de Jesus Cristo. Essa é realmente um padrão que todos nós enfrentamos, a humilhação e a glorificação. E ele vai falar aqui da glorificação dizendo: para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Ele disse: ali então vai se completar, né? Mas nesse mundo nós teremos o poder de Deus agindo em nós, o poder que ressuscitou a Cristo agindo em nós, mas temos também que nos conformar com Cristo quando enfrentamos os sofrimentos. E ele diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Nenhum de nós pode dizer: eu não preciso mais caminhar na vida cristã, eu estou satisfeito, eu tenho feito o possível de participar dos trabalhos regulares, eu contribuo. Não. Ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele lembra do seu passado, do seu currículo vitae, ele lembra do conhecimento que ele tem na pessoa de Cristo, que é o principal da nossa vida. E ele diz: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. Ele só podia correr para conquistar porque ele já havia sido conquistado. E foi conquistado lá no caminho de Damasco. Quando caído, ele disse: quem és tu, Senhor? A vontade dele foi transformada. E Jesus se apresentou a ele e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele está dizendo agora então: eu não tenho a perfeição, porque somente no estado de glória a salvação vai se consumar plenamente. Mas eu estou prosseguindo, eu estou caminhando. E ele diz que ele faz uma coisa: eu faço uma coisa. Hoje nós queremos fazer tantas coisas, e levantamos e pensamos em tantas coisas, estamos trabalhados, quantas coisas pretendemos fazer nas nossas vidas. E Paulo disse: eu faço uma coisa, unidade de propósito. E o que ele pretendia fazer? Eu esqueço aquelas coisas que para trás ficam. Aquele não vai me ajudar agora. E eu prossigo para o alvo, prêmio soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o prêmio que todos nós aguardamos. E não é possível a pessoa querer viver com Cristo na eternidade se ela não vive com Cristo agora. Ele diz: todos nós que somos perfeitos. Sabe por que perfeito? A palavra teleios, aqui no grego, ele está dizendo não de uma perfeição moral agora, mas de maturidade. Que é que muitos de nós precisamos de uma maturidade na vida cristã. De saber que o poder de Deus opera em nós, que o sofrimento é algo presente enquanto aqui estivermos, e que nós devemos nos identificar com Cristo e conhecê-lo. E diz:
Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que há em nós. Então, Paulo agora falando do seu futuro, do conhecimento de Cristo, seu futuro, que ele está prosseguindo, ele usa uma linguagem aqui esportiva, que ele se projetava em busca de um prêmio, e é assim que nós devemos viver. Mas a impressão que temos é que nós estamos muitas vezes regredindo, que nós não estamos nos firmando naquilo que é básico da palavra de Deus. Ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Hoje nós falamos assim, olha, não olhe para mim não, olha para Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores. Eu creio que nós devemos sermos sinceros. Que há pessoas que nós devemos honrar, há pessoas que nós devemos imitar, adorar só a Deus. No caso de Epafrodito mesmo, que é falado no capítulo anterior, que foi uma pessoa comprometida com o Evangelho, a ponto de correr risco de vida, Paulo disse, honrai a homem como esse. Honrai a homem como esse. Nós estamos precisando, irmãos, de homens e mulheres que mereçam a honra de serem verdadeiros cristãos, de seguirem a Cristo. Me vem à mente agora uma outra pessoa, nosso velho pastor, o reverendo Davi Azevedo, cujas mensagens povoaram a minha adolescência, a adolescência de muitos irmãos aqui. Faleceu com 96 anos de idade. Quando houve um culto semelhante a esse, de gratidão pelo aniversário do reverendo Davi Azevedo. Todos lembram dele, cabelos grandes, brancos, gostava de cantar. As pregações dele falavam sobre a natureza, principalmente o mar. Ele foi criado no litoral catarinense. Veio aqui um pregador, um ótimo pregador, se não me engano, o reverendo Oswaldo Loureiro Emerick. Trouxe uma mensagem muito oportuna, mas ele não pôde deixar de falar algumas coisas do seu amigo, o reverendo Davi. Algumas reminiscências, alguns fatos do passado. E naquela semana eu fui visitar o reverendo Davi, e ele disse, Sebastião, vou fazer uma pergunta. Eu falei, que será? Será que o pregador não falou muito de Davi Azevedo? E não falou mais de Davi Azevedo, não falou muito de Cristo? Eu falei, não, pastor, ele falou realmente de Cristo, e foi verdade. Foi uma ótima mensagem, cristocêntrica, e achei até apropriado que ele tivesse referido ao reverendo Davi como um exemplo de pessoa, de bondade. Me recordo do dia que o corpo do reverendo Davi estava sendo velado aqui nessa igreja, e entrou um senhor aqui, desconhecido do nosso meio, ficou um tempo, olhou e falou assim, esse homem era um santo. Eu tive a curiosidade de acompanhar aquele homem, procurar saber de quem se tratava. É um dos donos de um dos supermercados aqui, Talvez ele fizesse compra, ou mantivesse algum diálogo. Meus irmãos, não adianta nós cantarmos se nós não vivermos, se nós não conhecermos a sublimidade de Cristo. E como que nós vamos conhecer a Cristo? E como nós podemos, buscando realmente os meios da palavra de Deus, e vivendo o Evangelho, como Paulo e como outros, não só aqueles autores da Bíblia viveram, mas outras pessoas, grandes missionários, grandes irmãos, pessoas simples das nossas igrejas, às vezes são exemplos para nós, de fidelidade, de piedade. Paulo não deu valor àquelas coisas que, inclusive, atrapalhavam a ele. Por causa do conhecimento da sublimidade de Cristo. Como que nós vamos conhecer a Cristo e ter esse conhecimento em termos de intimidade? A leitura da palavra de Deus.
estudar nas Escrituras, meditar nas Escrituras. Meus irmãos, eu digo para minha vergonha que tem uma estatística que sai no celular e eu vi quanto tempo eu tinha passado lá no celular. E eu fiquei envergonhado, porque nós não estudamos a Bíblia como deveríamos estudar. Não só para conhecimento, mas para um livro de edificação, de orientação. A Bíblia não é um livro de discussão, é um livro de salvação. A primeira maneira que podemos ter conhecimento de Cristo é pela palavra de Deus. A segunda forma é a oração. É falar com Cristo, falar com Deus a oração, e quando falamos em oração, nós logo pensamos em intercessão. Ore por mim, vamos orar, fulano. Meus irmãos, oração não é só oração de petição, não é só oração de intercessão, é oração de adoração, de intimidade, de sentirmos realmente que estamos próximos a Jesus, que Ele está conosco na nossa vida. E também, vivendo a palavra de Deus. Eu não posso me delongar porque parece que vai ter uma pequena comemoração, né? Me lembro que uma vez no meu aniversário falhou a comemoração, porque esqueceram de trazer o bolo, né? E quando eu dei a notícia, muitas pessoas pensaram que eu estava brincando, né? Eu não sou muito de brincar, eu faço uma brincadeirinha, né? Mas era verdade, né? A pessoa ficou numa situação, depois pediu desculpa, e mandou o bolo no outro dia, e fez tanta coisa, né? Mas já tinha passado, né? Eu acho que vai ter. Mas eu gostaria de dizer o que Paulo ganhou na sua vida quando ele abandonou aquelas coisas que não eram cruciais e o que ele ganhou. Primeiro, ele ganhou uma justiça maravilhosa, que é a justiça de Cristo. Não uma justiça própria, mas a justiça de Cristo mediante a fé. Não por causa da fé, a fé é instrumento, mas a justiça de Cristo. Deus olhava para ele como se ele nunca tivesse pecado. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados, passados, presentes e futuros. Ah, mas por que eu tenho que confessar os pecados? Porque quando nós somos crentes de verdade, se é que somos, e nós pecamos, nós perdemos a paz, e a confissão é para restaurar essa comunhão e essa alegria espiritual. O crente não se sente bem com o pecado. Então Paulo ganhou uma justiça própria, justiça que está em Cristo, ser achado nele, uma justiça fora dele. Não algo subjetivo, mas objetivo. Como nós cantamos, foi na cruz que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Outra coisa que Paulo ganhou, ele disse, prossigo para o alvo, uma meta, um propósito. Tem muitas pessoas hoje que não sabem para o que vivem, ou para quem vive. Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Porque todas as outras coisas vão passar nesse mundo. Os nossos títulos, as nossas conquistas, os nossos bens, tudo vai passar. Nós vamos olhar um dia pela última vez nesse mundo. E vamos pensar como gastamos o nosso tempo e nós não crescemos espiritualmente. Nós não tínhamos, às vezes, quem sabe, uma meta, um alvo, e Paulo, ele ganhou não só uma justiça, mas eu prossigo para o alvo. Outra coisa que ele ganhou, que nós encontramos aqui, uma cidadania. Ele disse, a nossa pátria está nos céus. Eu creio que nosso irmão Pedro Bonato merecia o título de cidadão são-carlense. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos preocupados com as honrarias aqui. Nós queremos o amor, a consideração de uns para com os outros, porque a nossa pátria, meus irmãos, a nossa cidadania está nos céus. Foi isso que Paulo disse, porque a nossa pátria está nos céus. E ele ganhou também a certeza de ter um novo corpo, porque nós vamos envelhecendo, né? Quer queiramos ou não. É um cabelo branco, né? Uma ruga, eu tenho um pouquinho, vou mandar tirar, né? Mas ele diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória.
Então nós temos a promessa, inclusive, de um novo corpo. Se a nossa casa terrestre desfizer, nós temos uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Vale a pena. E quando eu digo que nós devemos, então, imitar aqueles irmãos que dentre nós são fiéis, porque muitos começam, e é fácil começar, mas poucos vão terminar essa carreira e prosseguem com fidelidade. Por causa da sublimidade dele, não há nada mais sublime que Cristo. Nada. E o que nós ganhamos? Uma justiça que não é nossa, uma justiça que vem de Deus. Nós ganhamos um sentido na vida. Nós ganhamos uma cidadania, somos cidadãos dos céus. E ganhamos também a certeza de um novo corpo, a semelhança de Cristo. Não há nada melhor que isso. Que Deus os abençoe, irmãos.